Não há novidade que o mundo carrega histórias tão cruéis que nos fazem questionar até onde pode chegar a maldade humana, mas o que poucas pessoas percebem é que, em muitos desses crimes, a violência não termina no momento da morte da vítima. Em inúmeros casos reais, a verdade também é assassinada, sufocada por investigações mal conduzidas, interesses ocultos, omissões deliberadas e silêncios convenientes. No vídeo de hoje, nosso foco não será apenas nos crimes em si, mas naquilo que ficou para trás, nas respostas que nunca chegaram, nos detalhes que foram ignorados e nas verdades que foram enterradas junto com aqueles que já não podiam mais falar. São histórias reais, documentadas, que ultrapassam qualquer roteiro de ficção e deixam uma pergunta desconfortável no ar: quantas dessas mortes poderiam ter sido esclarecidas se alguém tivesse realmente querido ouvir? Então, antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que você vai ouvir agora não é fácil de digerir, mas precisa ser contado. Tudo começa com um caso que, à primeira vista, parecia simples demais para ser questionado. Uma morte rápida, um cenário aparentemente claro e uma conclusão apressada que trouxe alívio imediato às autoridades, mas nunca às pessoas que conheciam a vítima. O corpo foi encontrado em uma área isolada, sem sinais evidentes de luta, sem testemunhas diretas e com um laudo que apontava uma causa de morte conveniente. Para a polícia, o caso estava resolvido. Para a família, a dor apenas começava. Pequenos detalhes começaram a chamar atenção: horários que não batiam, objetos fora do lugar, relatos ignorados e testemunhas que jamais foram ouvidas formalmente. Cada tentativa de reabrir o caso esbarrava em portas fechadas, documentos perdidos e uma narrativa oficial que não podia ser questionada. Com o tempo, o nome da vítima passou a ser apenas mais um número em um arquivo esquecido, enquanto a verdade se dissolvia no silêncio. Em outro ponto do país, um desaparecimento mobilizou brevemente a imprensa, mas perdeu força tão rápido quanto surgiu. A vítima saiu de casa para cumprir uma rotina simples, algo cotidiano, e nunca mais voltou. Nos primeiros dias, buscas foram realizadas, entrevistas foram dadas e promessas foram feitas. Porém, conforme as semanas passaram, o interesse diminuiu, os recursos foram retirados e o caso foi tratado como mais um desaparecimento voluntário, apesar da ausência total de provas que sustentassem essa versão. Pessoas próximas afirmavam que não havia motivos para a fuga, não havia histórico de conflitos e não havia sinais de planejamento. Mesmo assim, essa narrativa foi adotada oficialmente, pois encerrava o caso sem a necessidade de aprofundamento. Anos depois, surgiram relatos de possíveis avistamentos, pistas tardias e conexões com outros crimes semelhantes, mas todas foram descartadas como especulação. A vítima nunca foi encontrada, e a verdade, mais uma vez, foi enterrada sem sequer um corpo para simbolizar o fim. Há também casos em que a verdade não foi apenas ignorada, mas deliberadamente distorcida. Em determinadas investigações, suspeitos foram escolhidos não por evidências concretas, mas pela facilidade em encaixá-los em uma narrativa já construída. Pessoas marginalizadas, com pouca influência social, tornaram-se culpadas perfeitas. Confissões foram obtidas sob pressão, provas foram interpretadas de forma conveniente e contradições foram tratadas como detalhes irrelevantes. Quando anos depois novas evidências surgiram, capazes de inocentar aqueles condenados, a resposta foi o silêncio institucional. Admitir o erro significaria reconhecer que a verdade havia sido enterrada de forma consciente, e isso era algo que o sistema não estava disposto a fazer. Em um dos casos mais perturbadores, o corpo da vítima foi encontrado em condições que levantavam inúmeras dúvidas. Havia sinais claros de violência, mas o laudo oficial insistia em uma morte acidental. Especialistas independentes apontaram inconsistências gritantes, mas seus pareceres jamais foram anexados ao processo. Testemunhas relataram movimentações estranhas na região, mas seus depoimentos não constavam nos autos. Quando a família tentou acessar documentos do inquérito, descobriu que partes do processo simplesmente haviam desaparecido. O caso foi encerrado rapidamente, e qualquer tentativa de questionamento era vista como perturbação da ordem pública. Com o passar dos anos, a história oficial se tornou a única versão disponível, enquanto a verdade real permanecia soterrada sob camadas de burocracia. Existem ainda crimes em que a verdade foi enterrada por medo.
Medo de enfrentar pessoas poderosas, medo de represálias, medo de tocar em estruturas que não deveriam ser questionadas. Nesses casos, investigadores até sabiam que algo estava errado, mas optaram por não ir além. Pistas não foram seguidas, nomes não foram citados e conexões perigosas foram ignoradas. A vítima tornou-se apenas um dano colateral em um jogo muito maior. Famílias foram aconselhadas a seguir em frente, a não insistir, a aceitar o inevitável. E assim, a verdade foi enterrada não apenas pela omissão, mas pelo medo coletivo de encará-la. Um padrão começa a se formar quando analisamos esses casos em conjunto. Mortes classificadas rapidamente como acidentes ou suicídios, desaparecimentos tratados como escolhas pessoais sem provas, investigações superficiais que ignoram detalhes cruciais e um sistema que parece mais interessado em encerrar casos do que em resolvê-los. Em muitos desses crimes, a pergunta não é quem matou, mas por que ninguém quis investigar de verdade. Cada resposta ignorada representa uma segunda violência contra a vítima, uma morte simbólica da verdade. Em determinado caso, anos depois do encerramento oficial, um novo crime ocorreu com características quase idênticas. Mesma região, mesmo perfil de vítima, mesmos detalhes perturbadores. Ainda assim, as autoridades se recusaram a fazer qualquer ligação com o caso anterior. Reconhecer a conexão significaria admitir que um assassino havia ficado livre, que uma investigação falhou e que uma vida poderia ter sido salva. A negação tornou-se a ferramenta principal para manter a narrativa intacta, enquanto a verdade continuava enterrada, agora acompanhada por novas vítimas. Há histórias em que familiares passaram décadas buscando respostas. Pessoas que aprenderam a ler processos jurídicos, a interpretar laudos técnicos e a confrontar autoridades, tudo em nome de uma verdade que nunca veio. Muitas dessas famílias relatam a mesma sensação, a de lutar contra algo invisível, uma barreira silenciosa que impede qualquer avanço real. Não se trata apenas da falta de provas, mas da falta de vontade. Quando a verdade ameaça desestabilizar estruturas, ela se torna perigosa demais para ser revelada. Em alguns desses casos, jornalistas independentes tentaram trazer luz à história. Reportagens aprofundadas, entrevistas esquecidas, documentos resgatados e contradições expostas. Mas, mesmo assim, as mudanças foram mínimas. Matérias desapareceram, investigações paralelas foram desacreditadas e o interesse público foi gradualmente abafado por novos escândalos. A verdade, mais uma vez, foi enterrada pelo tempo, que funciona como um aliado poderoso do esquecimento. O mais perturbador é perceber que, em muitos desses crimes, a verdade está incompleta não por falta de informações, mas por excesso de silêncio. Testemunhas que nunca foram ouvidas, documentos que nunca vieram a público, decisões que nunca foram explicadas. É como se a história tivesse sido cuidadosamente editada, deixando de fora tudo aquilo que poderia causar desconforto. E enquanto isso, as vítimas permanecem presas a uma versão oficial que não lhes faz justiça. No clímax dessas histórias, surge a pergunta que ninguém quer responder: e se a verdade viesse à tona? Quantas condenações seriam revistas? Quantas carreiras seriam destruídas? Quantas instituições perderiam credibilidade? Talvez seja exatamente por isso que, em tantos crimes reais, a verdade é tratada como algo descartável. Enterrá-la junto com as vítimas é, para muitos, a solução mais conveniente. Hoje, décadas depois, muitos desses casos permanecem oficialmente encerrados, mas emocionalmente abertos. Famílias ainda aguardam respostas, comunidades ainda carregam o peso do não dito e a sociedade continua consumindo versões incompletas de histórias que mereciam ser totalmente reveladas. Cada um desses crimes é um lembrete de que a justiça não falha apenas quando pune inocentes, mas também quando se recusa a buscar a verdade. E agora eu quero saber de você. Qual desses casos mais te chocou? Você acredita que a verdade sempre vem à tona, ou existem histórias que permanecerão enterradas para sempre? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate é importante. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos explorando crimes reais, histórias esquecidas e verdades que muitos preferem não encarar. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.